Você conhece o termo bullying? É um comportamento agressivo, repetitivo, hostil, geralmente direcionado a uma pessoa ou a algum grupo com o objetivo de causar sofrimento, constrangimento psicológico e emocional. Acontece no ambiente do trabalho, das escolas, enfim, onde existe um grupo de pessoas, sempre pode acontecer esta situação. Então, vamos analisar alguns pontos. Existe o bullying verbal, que é aquele em que as pessoas criticam grosseiramente alguém, fazem piadas do cabelo, da roupa, do estilo, criticam a religião, enfim. Em todo grupo existe uma certa hierarquia, meio que invisível. Sempre existe aquele que se posiciona mais como líder, aquele que aceita ser liderado, enfim. Então, os grupos, eles percebem aquela pessoa que é vulnerável na visão deles. E eles acabam tirando essa pessoa, como nós chamamos, de bode expiatório. E ali começam com agressões constantes. Vale ressaltar que todos nós brincamos, conversamos, nos distraímos. Às vezes a gente brinca com uma pessoa, sim, mas bullying, lembre-se, é algo repetitivo, hostil, agressivo, com a intenção, sim, de ferir, de machucar e desestabilizar emocionalmente. Então, após o bullying verbal, que é agredir a pessoa verbalmente com palavras, nós temos o moral, que é difamar, caluniar ou disseminar rumores. Difamar é falar mal contra a honra de alguém. Caluniar é mentir, é dizer que a pessoa fez algo que ela não fez. Já vi essas situações. Outras vezes, pessoas nos relatam que passaram por esse constrangimento, foram acusadas de roubo, foram acusadas de assédio moral, sexual, enfim, em situações em que elas não estavam envolvidas, porque as pessoas mentem contra a honra de alguém, geralmente por inveja ou por querer o lugar da outra pessoa. Se for para crescer, que seja por maturidade, por esforço próprio, mas nunca por prejudicar alguém. Depois vem sexual, assediar, induzir ou abusar. Aqui existem aquelas questões em que uma pessoa começa a assediar, procurar constantemente a outra, com propostas, com presentes, e quando a pessoa diz não, ela não é respeitada no seu posicionamento. No momento em que uma pessoa disse não para as investidas de alguém, o outro tem que imediatamente compreender e recuar. Mas nesse caso, as pessoas continuam investindo, continuam encurralando o outro e podendo chegar a abuso sexual. Eu estava olhando um documentário dentro desse assunto em que uma moça, por dizer não ao seu gerente, ela acaba sendo transferida constantemente de setores, inclusive sendo colocada em locais em que a sua força física não era compatível, mas ela não cede, ela continua trabalhando e ela continua produzindo dentro da empresa, porque ela precisava, ela tinha um objetivo, mas aquela pessoa que tinha algum poder sobre ela estava usando deste poder para assediá-la sexualmente. Depois vem o social: ignorar, isolar e excluir. Interessante que existem os grupos em todos os locais,
seja numa empresa, seja numa comunidade, enfim, existem os grupos que se identificam. E às vezes eles acabam deixando de lado outras pessoas que não compactuam das suas ideias. Nesse caso, o bullying social é a pessoa ser ignorada por não estar na altura do status das outras pessoas. Às vezes mora num local mais simples, mais retirado, então ela não faz parte das reuniões, ela não faz parte de algumas regalias em que o grupo principal acaba tendo. Ignorar, isolar e excluir é literalmente quando a pessoa está presente, mas a sua ideia, o seu posicionamento não é levado em conta. Psicológico. Perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear ou infernizar. Por que alguém precisa chantagear outra pessoa? Geralmente, porque a vítima pode ter sido testemunha de algo. A vítima pode ter desmentido uma pessoa. E aí a pessoa começa a se impor com ameaças. E ali ela pode usar das suas vantagens, porque ela tem um amigo em tal instituição, porque ela tem poder, porque ela tem influência. E ela começa a encurralar o outro. Detalhe: todas as pessoas se deixam ser encurraladas? Não. Existem pessoas que irão enfrentar porque entendem que isso é uma competição mental. Mas existem as pessoas que se deixam amedrontar, que levam as ameaças a sério. Em alguns casos, as ameaças mesmo não são apenas para intimidar, mas são reais. Perseguir é tirar do outro o direito de ir e vir, é começar a aparecer na escola, é começar a aparecer no trabalho, é começar com essas aparições do nada e constantes, a ponto da pessoa sentir-se constrangida ou amedrontada. Aterrorizar. Aqui, quando já chega num nível mais profundo, quando a vítima começa a sentir um medo profundo do que poderá acontecer. Em alguns casos, ameaça a pessoa ou usa da família. Isso também acontece nos relacionamentos conjugais. Não tem aquela pessoa, aquele cônjuge que é abusador, e quando confrontado, ele começa a dizer o seguinte: se você sair do relacionamento, eu vou matar a tua família, eu vou prejudicar. E começa com esse terrorismo psicológico. Intimidar, quando a pessoa começa a ficar apavorada, constrangida. Dominar, quando psicologicamente um tem interferência, influência e vantagem sobre o outro. Manipular é quando usa-se das emoções do outro para que a pessoa possa chegar no ponto em que ela deseja. Então, ela se coloca como centro da situação e ela usa as pessoas da sua volta. E ninguém gosta de ser manipulado, chantageado, constrangido ou pressionado. Físico. Aqui refere-se às agressões físicas. Quando a pessoa não consegue algo, então ela parte literalmente para a agressão. Aí aqui acontecem várias situações. Às vezes a pessoa é maior, é mais forte do que o outro, tem vantagem. Ou às vezes não está sozinho, estão em 2, em 3, ou até em algum grupo. E acabam batendo em alguém, acabam agredindo e, por ter mais força, a vítima acaba sendo afetada de uma maneira bem constrangedora e profunda. Material. Furtar,
roubar ou destruir pertences de outro. Existem aquelas pessoas que têm a seguinte mentalidade: se eu não tenho, você também não precisa ter. Ou por que você tem e eu não tenho? Existe um contexto, existe uma realidade social por detrás das nossas conquistas. Algumas pessoas realmente não tiveram um grande êxito na vida na parte material. Mas isso não nos dá o direito de tirar do outro. Só que tem outro detalhe: aqui também existem pessoas que tiveram todas as oportunidades na vida. E mesmo assim, elas optaram por não gerenciar, por não administrar o que possuíam, e elas começam a tirar o que é do outro por direito. Furtar é quando você tira algo de alguém, mas sem uma agressão. O roubo já existe uma intimidação, uma agressão. E também destruir pertences de outrem. Geralmente, um empregado, às vezes, que está frustrado com um patrão, com alguém, ou nos relacionamentos conjugais mesmo, a pessoa vai lá e deprecia o carro ou a propriedade do outro. Por fim, nós temos o virtual, que é muito comum na nossa época. O que acontece na questão virtual? Existem as fake news, que são notícias falsas, que são repassadas como verdadeiras. Não é comum, ou de vez em quando acontece, as pessoas mandando para nós algumas mensagens dizendo o seguinte: presta atenção, porque hackearam o meu perfil. O que está acontecendo? As pessoas entram no teu perfil, pegam o teu nome, tua foto, começam a enviar mensagens como se fossem elas. Em alguns casos, quando a intenção é prejudicar, mensagens sempre mentirosas, mas constrangedoras, de teor sexual e enfim. Então, é muito importante compreender isso aqui para que você não faça parte desses grupos, mesmo que sem intenção, desses grupos de pessoas que acabam prejudicando o outro. Quantas vezes recebemos mensagens de alguém que está precisando de dinheiro e em seguida o dono da conta, do perfil, nos comunica dizendo: é mentira, não sou eu, ignore. Quando a intenção é prejudicar, isso acontece muito na área da política ou quando alguém está em ascensão, enfim. As pessoas acabam criando notícias. Gente, montagens de fotos, inteligência artificial, da maneira em que está nos nossos dias o desenvolvimento, é preciso ter muito cuidado. Hoje ainda, eu vi uma matéria sobre as modelos que, na verdade, não existem. Elas são fruto da inteligência artificial, mas elas conversam com você, elas interagem, respondem suas perguntas. Inclusive, ali nos comentários, existem declarações de amor para essas moças que não existem, que são robôs. Então, daqui para frente, na área virtual, a gente vai precisar de discernimento, muito mais do que já temos, para saber lidar com as situações. Na dúvida, não passe, não repasse notícias falsas, mentirosas. Lembre-se, o bullying é um comportamento agressivo, hostil, que tem como objetivo constranger, pressionar, ridicularizar uma pessoa ou um grupo que não compactua das suas ideias. Qual é a raiz de tudo isso? Interesse próprio, soberba, inveja. O soberbo não respeita o outro. O soberbo vai fazer de tudo para estar na altura do outro. É um espírito de competição. É uma arrogância, não aceita
que outra pessoa conquiste ou adquire ou cresça. E aí vem a inveja. A inveja, ela não é apenas querer ter o que o outro possui na questão financeira, material. Aqui já está relacionado ao ser, à personalidade. Lembrando que cada ser humano é único no universo. Você com as suas capacidades, você com a tua personalidade, com a tua maneira única de se expressar, e em tudo o que você fizer, ainda que siga protocolos, ainda que siga regras, mas você tem a tua maneira única de agir e se expressar. É o que torna o ser humano belo no universo. Então, a inveja também é um problema. É alguém querendo ser você a todo custo. E aí, ou também essas pessoas começam a te copiar, ou a te prejudicar, ou a disseminar rumores, mentiras contra você. Bem, compreendida essa parte do bullying, que é um termo que nós usamos na nossa época. O que a Bíblia fala sobre os relacionamentos? A Bíblia ensina o seguinte: trate o outro como superior a você. O que isso significa? Você sempre irá respeitar alguém que é superior a você. A Bíblia sempre fala o seguinte: faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Qual é o critério que eu devo usar? Dói em mim? Então vai doer no outro. Se fizessem para mim, eu sempre olho por esse ângulo. Se fizessem para mim, o que eu sentiria? Por isso, não entre nesses jogos. Não faça parte desses grupos descomprometidos da moral, de princípios e de respeito para com o outro. A Bíblia ensina o seguinte: você é meu semelhante. Os títulos nos diferenciam. Sim, a diversidade, os talentos, as capacidades, sim. Mas como pessoas, como humanos, nós somos iguais. Dói em você, dói em mim. Prejudica você, me prejudica também. Certo? Pense nisso, viva por princípios, honre a Deus, honre o teu semelhante e viva em paz. Até porque a vida passa e a conta chega. Ah, mas o tempo passou, faz 10, 15 anos. Vai chegar. Tudo aquilo que a gente fizer de mal para o nosso semelhante, nós teremos que colher um dia. Então, pense nisso e trate o outro com a mesma dignidade em que você gostaria de ser tratado. Um abraço. Que Deus te abençoe.